Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Boa noite, queridos amados irmãos que estão nos assistindo pela rede TV Vida em Cristo. Estamos mais uma vez esta noite aqui para adorar a Deus junto com os irmãos e irmãs que nos assistem. Quero glorificar a Deus por mais esta oportunidade a qual o Senhor tem nos dado, nos agraciado. Quero externar a Ele a honra, a glória e o louvor. Quero agradecer a Deus pela tua vida. Tenho certeza que Deus vai falar contigo esta noite. Você que gosta de ouvir uma palavra de Deus, que eu gosto de ouvir a palavra de Deus, propriamente dita, nós estamos aqui para isso. Eu não estou aqui para falar da minha vida, não vim aqui para falar quem eu sou, quem eu fui, porque isso nada importa. Eu vim aqui para falar do autor e consumador da nossa fé. Inclusive a palavra que eu tenho para ti, irmã e irmão que nos assiste esta noite, é uma palavra de fé. É uma palavra onde nós vamos ver que é uma das coisas mais essenciais e principais que Jesus olha para mim e para você. É a nossa fé. É o que Ele espera, porque a Bíblia diz, irmãos e irmãs, que o justo viverá pela fé. E que nós seremos salvos pela fé em Jesus Cristo. Então fique aí nos assistindo, nos acompanhando, adorando a Deus e glorificando o nome do Senhor junto conosco. E vamos aprender junto, vamos meditar nesta palavra. E tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Preste muita atenção, dê lugar ao Espírito Santo de Deus, peça discernimento do Espírito Santo de Deus para que você possa entender os mistérios e a mensagem que Jesus vai falar comigo e contigo esta noite. Amém, queridos? Então, primeiramente, antes de mais nada, nós vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus para que Deus venha se fazer presente, que Deus venha conduzir este trabalho, porque de mim eu não sou nada, não tenho nada para fazer por ti e nem posso fazer nada pela tua vida, pela tua casa, mas Jesus está aqui. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, Jesus está no meio. E nós estamos aqui reunidos, então eu, o irmão Francisco, tem mais alguns irmãos, a Luísa Rigo, Terezinha Sodré já nos acompanham. Então temos certeza que Jesus já está no nosso meio. Então vamos orar, vamos clamar a Deus para que Ele venha, através da sua palavra, nos fortalecer e nos direcionar esta noite. Porque nós precisamos andar segundo a vontade do Senhor, amém? Curva a cabeça e feche seus olhos em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus nós estamos aqui para te glorificar. Pai, sabemos, ó Deus, que nada somos, nada temos e nada podemos fazer por este povo. Mas me coloco diante de ti, papai, com toda humildade, reconhecendo a sua soberania, externando a ti, papai, a honra, a glória e o louvor, reconhecendo as minhas dificuldades, minhas fraquezas, reconhecendo, papai, me colocando no meu lugar de pecador, e reconhecendo que sou dependente total do Senhor, do seu perdão
e da sua infinita e poderosa misericórdia. Pai, nós estamos diante da tua palavra, Senhor. Estamos diante da Bíblia Sagrada, aonde nós temos buscado direção, fé, fortalecimento, buscando do Senhor o que podemos e devemos fazer para que um dia possamos estar diante de Ti e sermos reconhecidos como filhos benditos. É o desejo que temos no nosso coração, sermos salvos por Ti e podemos ser reconhecidos quando aí chegarmos diante do Senhor. Fala conosco, Senhor, toma minha vida em Tuas mãos, sou apenas um servo Teu, sou apenas uma via, a porta a qual o Senhor preparou para que, através da minha vida esta noite, o Senhor possa falar com este povo. Bendito seja o Teu nome, Te glorifico e Te louvo, em nome de Jesus. Amém, amados? Glórias a Deus. Vamos chegando o povo, vamos compartilhando o link para que você que está aí, que já recebeu, compartilhe, fale com os teus irmãos, mande para tuas irmãs, para todos aqueles que você sabe que, por um motivo ou outro, está precisando de uma palavra, está precisando de uma direção de Deus, para que você possa se fortalecer no Senhor. Que Deus possa confortar o teu coração, que Deus possa falar contigo, irmãos, possa te dar uma luz, possa te dar um fortalecimento, porque todos nós precisamos, todos nós dependemos, sabemos que sem Deus nada somos, sem Deus nada podemos. Por isso eu te peço, continue aí nos acompanhando, continue compartilhando, orando e descansando no Senhor, porque Deus não é um Deus que nos tira da nossa casa, nos chama para algo se não seja para falar conosco através da sua palavra. Então espere em Deus, tenha certeza que Deus esta noite vai falar comigo, vai falar com você, Deus vai nos fortalecer, edificar a nossa vida, e Deus sabe de todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Estou aqui só compartilhando com os irmãos que esperamos em Deus que acompanhe, que Deus possa falar com este povo, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Glorifico a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui glorificando o nome dEle. Toda honra, toda glória é do Senhor, para o Senhor, e nada sem Ele, nada podemos fazer. Amém, irmão? Que Deus nos encha com a sua glória, que Deus nos encha com o seu perdão, com a sua misericórdia, e junto podemos fazer algo para que nós possamos ser reconhecidos um dia, né? Sabemos que um dia nós vamos estar na presença de Deus. Sabemos que um dia nós vamos estar perante Ele, e com certeza o Senhor possa nos reconhecer. A palavra que eu tenho essa noite, irmãos, que o Espírito de Deus tocou no meu coração, é uma palavra de fé. É uma palavra que nós precisamos viver ela todos os dias. Nós não podemos esquecer nunca desta palavra. É uma palavra que Jesus falou muito, que nós precisamos crer nele, nós precisamos crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O justo viverá pela fé. Nós só seremos salvos se nós cremos em Jesus, cremos que Ele é Filho de Deus, cremos que Ele morreu, cremos que Ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então nós precisamos exercitar esta fé, e não uma fé humana, não uma fé humana, irmãos, porque uma fé humana, qual a diferença de uma fé humana e uma fé espiritual? A fé humana é aquela que todo dia nós nos levantamos de manhã, oramos a Deus, agradecemos pelo dia e vamos trabalhar. E vamos lá, cada um no seu segmento, quem é prestador de serviço, quem é funcionário de empresa, quem trabalha na agricultura. O agricultor, ele precisa ter uma fé. Ele sabe que quando ele lança a semente na terra, essa semente vai nascer e vai dar fruto. Isso é uma fé humana. Nós que trabalhamos prestando serviço, uns de construtor, outros de elétrica, em vários segmentos. Todos nós sabemos e temos fé que nós fizemos bem feitinho e vai dar tudo certo. Mas a fé que Jesus vai tratar comigo e contigo esta noite, ela é uma fé espiritual. Ela é uma fé sobrenatural. E esta fé sobrenatural, nós precisamos tê-la no nosso coração, na nossa vida, meus queridos amados irmãos, porque
Nós estamos vivendo momentos muito difíceis em nossas vidas. Não só na nossa vida, mas no mundo inteiro. A palavra de Deus está se cumprindo na sua totalidade, na sua integralidade, e muitas coisas ainda virão acontecer. Mas nós não vamos entrar nesse mérito. Não vamos ficar esperando a parte ruim, a aprovação. Não vamos focar a nossa vida, não vamos ficar esperando o anticristo, a tribulação. Vamos nos preparar para esperar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso vai acontecer, tudo isso vai acontecer. Mas nós precisamos estar preparados. Nós precisamos esperar Jesus. Nós precisamos esperar a volta dele para que ele possa nos arrebatar, ele possa nos recolher e que nós possamos estar juntos um dia, muito em breve, todos juntos glorificando a Deus, num lugar onde a Bíblia diz que não vai haver trevas, não vai haver choro, nem ranger de dentes. Então vamos ler uma palavra, irmãos, que está no livro de Lucas, capítulo 7, que trata o centurião de Cafarnaum. Eu creio que grande maioria dos irmãos que estão nos acompanhando já conhece essa passagem bíblica. É uma passagem de um homem que exercia uma função, um cargo, que talvez se eu ou você tivéssemos esse cargo, a gente esperaria algo ou buscaria algo de Deus, como muitas vezes está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas que têm cargo, as pessoas que têm empresas, as pessoas que têm bastante condições financeiras, uma condição financeira elevada, elas chegam em instituições religiosas, elas têm um tratamento diferenciado do que aqueles que não têm, ou que tenha pouca renda, que tenha pouca escolaridade, que tenha pouca influência. Mas nós vamos aprender com este homem algo muito diferente, irmãos. A Bíblia começa descrevendo quem era esse homem, qual o cargo, qual a função que ele exercia. Mas nós vamos ver no decorrer da palavra que o que chamou a atenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é quem era ele, não era a função que ele exercia, não era o cargo, a posição social dele, não era a condição financeira dele. Mas o que chamou a atenção de Jesus neste homem foi a fé dele. Por isso que nós precisamos exercitar isso, irmão. Nós precisamos exercitar a nossa fé. A Bíblia diz que o exercício físico para pouco é proveitoso. Mas a nossa fé, ela precisa ser exercitada, porque isso traz bom proveito para a minha e para a tua vida. Então vamos ler a palavra do Senhor. Lucas capítulo 7, versículo 1 até o 10. O centurião de Cafarnaum. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isto, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Vamos orar mais uma vez. Querido amado Deus, em nome de Jesus, está diante do Senhor a tua palavra, acabamos de ler ela. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, me dê o discernimento, a revelação,
Coloca as tuas palavras na minha boca, Senhor. Me coloca em tuas mãos como teu servo, como apenas instrumento em tuas mãos, como uma via, como uma porta, para que através da minha vida o Senhor possa falar com este povo que está nos assistindo e que a sua palavra traga edificação a eles, como esta mesma palavra que nós lemos diz, papai. Porque aqui no versículo 9 em diante diz assim, ó: e ouvindo isto, Jesus, maravilhando-se dele e voltando-se, disse à multidão que o seguia. A Bíblia diz, irmãos, que havia uma multidão seguindo Jesus. E um pouquinho antes nós começarmos esse capítulo 7, no capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus estava descendo do monte e já tinha feito um milagre, tinha curado um paralítico. Então, por que existia uma multidão seguindo Jesus? Porque ele estava pregando a palavra. Então a palavra bem pregada, a palavra, irmãos, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus que ela vai atrair multidões. É a palavra de Deus que vai mudar a tua vida. Não é espetáculo, não é show, não é grito, não é rodopio, não é correria dentro de templos. O que vai mudar a minha e a tua vida é a palavra do Senhor. A Bíblia não diz, irmãos, que as pessoas seguiam Jesus porque ele estava pulando com um pé só, porque ele estava berrando. A Bíblia não diz, irmãos, que havia uma multidão seguindo Jesus porque ele estava prometendo coisas, prometendo bênçãos, prometendo prosperidade. A Bíblia diz que havia uma multidão o seguindo depois do seu discurso, depois que ele estava pregando a palavra para este povo. E aquele povo, a Bíblia não diz, mas subentendemos que quando eles ouviram Jesus pregando, aquela palavra entrou no coração deles e eles começaram a seguir Jesus. Então a primeira coisa, irmãos, que nós precisamos entender esta noite, o que vai mudar a minha e a tua vida, o que está mudando a minha vida e a tua vida é a palavra do Senhor. Nós precisamos nos ater à palavra do Senhor e precisamos seguir Jesus. Nós precisamos seguir Jesus. Você não deve me seguir, você não deve seguir pastor, você não deve seguir placa de igreja, você deve ser um seguidor de Jesus. Você precisa e eu preciso sermos discípulos de Jesus, ouvir a palavra de Jesus, ouvir o que está escrito, ler o que está escrito, o que Jesus escreveu, o que Jesus falou e colocarmos em prática. E essa palavra, irmãos, aqui, no livro de Lucas, até ela não especifica muito sobre quem era o centurião. No livro de Mateus, capítulo 8, também fala essa mesma passagem, essa mesma parábola, essa mesma história. Lá a Bíblia começa dizendo, irmãos, que o centurião era um homem de respeito, era um homem que comandava 100 homens, porque um centurião, irmãos, para quem não sabe, é um homem que comanda 100. Então você imagina, os soldados romanos, irmãos, eles tinham uma autoridade como se fosse hoje, podemos dizer, como se fossem policiais federais. Eles tinham autoridade para chegar e intervir em qualquer situação. Então este homem, ele seria hoje como se fosse um delegado que comandasse uma equipe de 100 policiais federais. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, após todas as qualidades, todas as funções, toda a posição social deste homem que foi descrita, o que chamou a atenção de Jesus não foi o cargo dele, não foi a função dele, não foi o fato dele ser um centurião, de ser um chefe de 100 homens. No versículo 9 a Bíblia diz, irmãos, que Jesus se maravilhou com a fé dele. Com a fé dele. Então nós aprendemos inúmeras coisas aqui neste texto. Primeiramente, irmãos, quando ele ouviu falar de Jesus, ele foi atrás de Jesus. Quando ele ouviu falar de Jesus, que Jesus ia passar por ali, ele manda os servos dele nesse capítulo aqui. A Bíblia diz que ele manda servos atrás dele, atrás de Jesus. E por quê, irmãos? Porque ele não era um cristão. Ele era um soldado romano, ele era um gentil. Então ele, sabendo da sua situação, sabendo que ele era um homem que não servia a Deus, que não conhecia Deus, mas mesmo assim ele se colocou no lugar dele. Ele colocou Jesus no lugar de Jesus e ele se colocou no lugar dele. Ele não se sentiu digno de ir falar com Jesus, e ele envia os anciãos, ele envia os servos,
os sacerdotes daquela época, porque naquela época os anciões eram que lideravam as comunidades, irmãos. Então a primeira coisa que nós aprendemos, irmãos, é que nós precisamos reconhecer quem somos. Nós precisamos reconhecer quem somos independentemente da função que exercemos na sociedade, na nossa empresa, a qual trabalhamos, do serviço que prestamos. Para Jesus não importa nada disso. Para Jesus o importou naquele homem foi a fé dele. E essa noite eu te encorajo, irmãos, a você olhar para a tua vida, olhar para a tua casa, olhar para a tua vida espiritual com Jesus. Será que você tem agido como este homem? Será que você tem confiado verdadeiramente no Senhor? Será que você tem colocado aos pés do Senhor toda a tua vida, toda a tua casa e descansado nesse Jesus maravilhoso? Nesse Jesus que não é homem, nesse Jesus que é um Deus todo-poderoso. Esse é um Jesus que fez um sacrifício com a sua própria vida para mim e para você. Por isso que nós estamos aqui esta noite. Então, irmãos, nós precisamos esquecer quem somos, esquecer o que fazemos, o que podemos ou deixamos de fazer. Nós precisamos entender que Jesus precisa ser o centro da minha e da tua vida. Jesus precisa ser o centro da tua casa. A Bíblia aqui, irmãos, não diz que Jesus curou aquele homem. Jesus não foi lá na casa dele. Jesus fez como ele creu. Ele falou: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas basta que o Senhor diga uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus olha para eles: então que será feito como tu crê. Jesus respeitou ele, irmãos. Jesus não foi lá. Jesus fez como ele crê. Jesus precisa que você creia. Jesus precisa olhar em mim e em você e ver a certeza que nós cremos nele. Que nós não possamos e não devemos, irmãos, fazer o que estão nos induzindo muitas vezes a fazer. A exigir de Deus algo que nós não temos direito. A exigir, determinar, querer colocar Jesus na obrigação de fazer algo para nós, como se nós fôssemos dignos de alguma coisa, como se nós merecêssemos alguma coisa. Então aqui, irmãos, este homem, sendo quem era ele, tendo o cargo que ele tinha, tendo a função que ele tinha, ele não chegou a Jesus e disse: olha, você vai lá e cura o meu servo porque eu sou fulano, porque eu sou Beltrano, porque eu tenho um cargo, porque eu sou delegado, porque eu sou um homem, sou um comandante de 100 homens. Não. Ele se despiu de toda a autoridade dele. Ele esqueceu tudo quem era ele. Ele esqueceu tudo, irmãos. E olhou para Jesus e viu em Jesus a resposta para a cura do servo dele. Então nós olhamos para este homem e temos inúmeras lições, irmãos. Não temos tempo até para explanar tanta qualidade que este homem tinha, que provavelmente chamou a atenção de Jesus Cristo. Ele não estava lá intervindo por ele. Ele não foi até Jesus Cristo, não mandou os anciões até Jesus pedir nada para ele. Ele manda os anciões até Jesus pedir, interceder pelo seu servo, pelo seu funcionário, por aquele que servia a ele. Olha só, irmãos, é um exemplo para nós. Como nós temos tratado o nosso semelhante. Será que nós temos agido desta forma que este homem estava agindo? Ele não precisava fazer aquilo. Ele era o patrão, ele era o que comandava. Mas ele manda lá, irmãos, os servos, os anciões, dizer: olha, a Bíblia diz, irmãos, que esse servo ele tinha em alta estima. Ele gostava muito daquele servo dele. E ele manda os anciões não lá pedir nada para ele. Pedir que Jesus curasse o servo dele. E ele declara para Jesus: olha, não precisa ir na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas que o Senhor libere apenas uma palavra. E esta noite, irmãos, a palavra que Jesus está liberando sobre a minha e a tua vida é fé. Muitas vezes nós estamos buscando, irmão, estamos fazendo coisas que a Bíblia não manda nós fazer. Estamos tirando de Jesus a autoridade. Estamos tirando de Jesus o poder, a glória, o louvor.
porque é tudo dele. Foi ele que fez tudo. Nada podemos fazer. Sem ele nada podemos fazer. E nós tiramos de Jesus isso quando nós usamos outros caminhos para chegar naquilo que esperamos ou queremos de Deus. Usamos outros caminhos, irmãos. Caminhos que estão nos introduzindo, nos ensinando. E nós aceitamos porque muitas vezes temos preguiça de olhar a palavra de Deus. Temos preguiça, irmão, de abrir a Bíblia e buscar aquilo que Jesus, Deus e o Espírito Santo deixou escrito para mim e para você. Então somos induzidos ao erro. Não faça isso, amado. Deixe tudo isso de lado e comece a seguir a Jesus Cristo. Você está ouvindo falar de Jesus como este homem ouviu. A Bíblia diz que quando ele ouviu falar de Jesus, irmãos, ele já mandou os anciões atrás. Então você está ouvindo falar de Jesus esta noite. Não estou aqui para falar do irmão Valmir. O irmão Valmir é tão pecador ou mais pecador do que você que está me assistindo esta noite. Eu estou aqui para falar daquele que morreu por mim e por você. Por aquele que está dizendo para ti esta noite: tenha fé. Tenha fé. No irmão Valmir, no irmão Francisco, na placa tal, placa A, B, C, não. Tenha fé em Jesus Cristo. Ele pode liberar uma palavra. Ele vai fazer na tua vida conforme você crê. Aqui Jesus fez o milagre porque ele creu no milagre. A Bíblia diz, e Jesus falou aqui, irmão. E voltando para casa aqui no 9, ó. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda Israel tem achado tanta fé. E voltando para casa, foram enviados achando o servo curado. Por quê, irmãos? Porque Jesus falou: seja feito como você crê. Qual a tua fé que tu tem tido em Jesus Cristo? Você tem crido verdadeiramente em Jesus? Ou você tem crido naqueles propósitos que estão introduzindo na tua mente e no teu coração? Você tem buscado de Deus, a direção de Deus? Será que nós podemos entrar na presença de Jesus hoje e pedir a Ele para Ele fazer algo para nós porque nós cremos ou porque nós demos alguma coisa? Isso seria uma imposição, uma troca, um câmbio, como diz o espanhol. E Deus não faz negócio, meu filho. Deus não é Deus de negócio. Deus é Deus de perdão e de misericórdia, de amor. Ele dá de graça. Ele já deu de graça. Ele deu a vida dele de graça por mim e por você. A dívida já está paga. Você não precisa pagar, eu não preciso pagar. Nós precisamos ter fé. Esse homem não era crente. Esse homem era um ímpio. Esse homem era um gentil. Ele era um romano. Ele não respeitava, ele não conhecia. O Império Romano não aceitava o cristianismo na época. Eles viam o cristianismo como uma ameaça para eles. Mas Jesus, irmãos, não olhou para ele, não questionou ele, não discriminou ele. Jesus olhou para ele e o que chamou a atenção de Jesus naquele homem, meu querido e amado irmão, foi a fé dele. Foi a fé que ele tinha em Jesus. Tanto que ele falou: não precisa nem ir lá em casa, Jesus. Libera uma palavra lá e o meu servo será curado. Porque eu tenho gente, eu sou autoridade. Eu tenho servos que me servem, homens que me obedecem. Eu mando ele ir, ele vai. Eu mando ele vir, ele vem. Eu mando fazer isso, ele faz. Então, se o Senhor mandar, vai acontecer. Quando ele ele declara essa palavra, ele está declarando que Jesus tem toda a autoridade. E é uma verdade, querido. Jesus tem toda a autoridade. A Bíblia diz que foi-lhe dado toda a autoridade no céu, na terra e embaixo da terra também. Jesus tem total domínio sobre a minha e a tua vida. Mas muitas vezes nós não estamos recebendo as bênçãos do Senhor. Deus não está conseguindo mudar a minha vida e a tua vida, irmãos, porque nós estamos deixando Jesus de lado. Estamos seguindo o sincretismo. Estamos seguindo a mesma idolatria que foi implantada na igreja, no catolicismo. Ah, pastor, mas não tem nada a ver. Não é uma idolatria esse carnezinho aqui. Isso aqui é só para... é um incentivo. Como que eles dizem? É como se fosse um dispositivo para acionar a fé do fulano. Não, eu não preciso nada disso. Eu preciso é da palavra do Senhor. Eu preciso confiar em Jesus Cristo. Eu não sou perfeito, ninguém é perfeito aos olhos do Senhor.
Aos olhos do Senhor, a Bíblia diz que todos pecaram. Todos estão destituídos da glória do Senhor. Busque do Senhor. Coloque a tua fé em exercício, amado. Exercite a tua fé. Vamos ouvir no louvor. Pedir para o irmão Francisco colocar no louvor. Em seguida já voltamos com a palavra aí. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Não dá mais pra fingir que tudo está normal. Não dá pra esconder que já é o final. A terra já não está aguentando mais e começou a mostrar a nós os seus sinais. É tanta injustiça, é tanta aflição, inveja, egoísmo, falta de união. O povo está apostatando-se da fé. Estão vivendo como os dias de Noé, mas há uma igreja santa firme a marchar, profetas que jamais vão se acovardar. Como foi no dia de Noé, As the days of Noah assim were, será so also will os dias the days da vinda of the coming do Filho do of the Homem. Son of Está no fim, e a qualquer momento o céu vai se abrir. As virgens loucas lá não vão poder entrar, só as prudentes vão a Jesus abraçar. Ele virá, pra buscar a sua noiva que está a lhe esperar. Ele virá, Jesus voltará, será num piscar de olhos a igreja subirá. Ele virá. Cientistas tentam entender o mal, os poderosos tentam evitar o caos, mas a palavra diz que vai acontecer. Em breve o anticristo vai aparecer, mas antes que ele venha para governar o povo dessa terra, Deus irá tirar. Um pouco antes disso tudo acontecer, os crentes em Jesus vão desaparecer. Ele virá, pra buscar a sua noiva que está a lhe esperar. Ele virá, Jesus voltará, será num piscar de olhos que a igreja subirá. Ele virá. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso acontecer, cumpre-se a palavra que está escrita:
vamos cantar ali. Ante o trono adoraremos com os serafins. Novo nome, novo hino iremos cantar. Novo corpo incorruptível vou ganhar. Com as vestes novas coroado eu serei. Face a face lá no céu verei o Rei dos Reis. Ele virá. Ele virá pra buscar a sua noiva que está a lhe esperar. Ele virá, Jesus voltará. Será no piscar de olhos que a igreja subirá. Ele virá. Aleluias. Glórias a Deus. Deus seja louvado, né, irmãos? Vou mandar uma paz do Senhor para a irmã Terezinha Sodré. Deus é fiel. É verdade, irmã. Com certeza, Deus é fiel. Mesmo quando nós não somos, diz a palavra do Senhor. Mesmo quando nós não somos fiel, Deus continua sendo fiel. Abençoada programação na santa e gloriosa presença de Deus em seu viver. Amém. O irmão Evandro, glória a Deus. O irmão, a irmã Anderson, o irmão Divino. A irmã Olaci, na noite, Paz do Senhor, irmão, glória a Deus, irmã, Deus abençoe a senhora. Leonir Barbosa Correia, a irmã Anderson, Paz do Senhor, Deus abençoe a senhora também, irmã, a irmã Eli, a irmã Simone. Metalúrgica Petri, esse é o pastor que eu te falei, que é o pai do Gelson. Pastor Petri, Deus abençoe, irmão Gelson, Metalúrgica, a irmã Simonil, Elodir, pastora, minha esposa assistindo, a irmã Ivania. O irmão Taylor, glória a Deus, o Taylor lá de Erval, no Rio Grande do Sul. E a minha querida e amada irmã Josefina Cardoso de Quadros. Paz do Senhor, irmã Josefina, que Deus continue abençoando a senhora. Estou com muita saudade da senhora, sabe que eu tenho um carinho muito grande pela senhora. A senhora está sempre em minhas orações e no meu coração. Aonde eu ir, onde eu estiver, sempre vou levar a senhora o seu grande exemplo de cristã na minha vida. Amém, irmã Josefina? Deus abençoe a senhora, irmão Vilmar, irmã Daia, aos seus netos aí, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então esta é a palavra para hoje, irmãos. Nós termos fé. Jesus não está preocupado quem é você, quanto você ganha, se você é empresário, se você é servente de pedreiro, se você é gari. Jesus não está preocupado com a tua posição. A única coisa que Jesus olha para mim e para você, e Ele está falando pela palavra dele esta noite, Ele está olhando para a nossa fé, para o tamanho da nossa fé. É isso que vai impulsionar, é isso que vai dar autoridade para o Espírito de Deus, para Jesus Cristo, fazer algo na minha e na tua vida. É a nossa fé. É o tamanho da minha fé, é o tamanho da tua fé, que vai estabelecer e determinar o tamanho da bênção que Jesus pode fazer na nossa vida. Porque Ele deixa bem claro, seja feito em todos, senão na maioria, mas creio que em todos, os milagres de Jesus, irmãos, sempre Jesus deixou bem claro. Sempre Ele perguntou, você crê? Você crê que eu posso te curar? Você crê que eu posso te abençoar? Você crê que eu posso te salvar? Você crê que eu sou o Filho de Deus? Então, a nossa vida espiritual com Jesus Cristo, ela depende da minha e da tua fé. Do que nós cremos e em quem nós cremos. Precisamos vigiar, irmãos e irmãs. Precisamos prestar atenção. Nós não estamos brincando com coisa que vai poder ser remediada lá na frente. Entre a dúvida e a certeza, é melhor você ficar na certeza. Tem muitas pessoas com a boa intenção, seguindo e fazendo coisas que a Bíblia não manda. Talvez isso não vá mudar nada. Mas e se mudar, irmãos? Eu tomei uma decisão na minha vida. Entre a dúvida e a certeza, eu vou ficar com a certeza, Jesus. Eu quero cada dia mais seguir os passos de Jesus. Eu quero cada dia mais aprender com Jesus o que Ele espera de mim, o que Ele quer que eu seja, o que Ele quer que eu faça, porque eu dependo dEle. Eu creio nele, eu creio em Jesus, irmãos. Eu creio na morte dele, eu creio que Jesus é o Filho de Deus.
Eu creio que ele veio na terra para pagar pelo meu e pelo teu pecado. Eu creio que ele morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. Eu creio que ele está no céu. E eu creio, irmãos, que ele não precisa nada meu e teu para me salvar e para te salvar. A tua posição social, a tua conta no teu banco, quanto você ganha ou quanto você dá, nada disso muda. Jesus não mandou esse homem fazer um propósito. Jesus não mandou esse homem fazer uma campanha. Jesus não mandou esse homem dar uma quantia de dinheiro lá no templo. E naquela época existia templo, agora não tem mais. Naquela época ainda existia o templo, agora não existe mais. Então se você quiser dar alguma coisa no templo, nem sei quando é que você vai poder dar, irmão, porque o templo não existe. A casa do tesouro não existe mais. A casa do tesouro era dentro do templo. Se o templo não existe mais, imagine a casa do tesouro. Então onde é que você vai dar para quem? Pode dar, é teu, faça o que você quiser. Mas não vai ser isso que vai chamar a atenção de Jesus para a tua vida. Este homem não deu oferta nenhuma, e olha que eu creio que pela posição social e profissional que ele tinha, ele poderia ter muitas posses. Eu creio que ele tinha muitas posses. Mas o que Jesus se maravilhou nele não foi ele ser um centurião, não foi ele ser um soldado, foi a fé dele. A Bíblia diz aqui no 9, Jesus, e ouvindo isto, maravilhou-se. Jesus não se maravilhou pelo que ele era, pela quantia de dinheiro que ele tinha. Jesus se maravilhou quando ouviu a fé dele. Quando ele falou, não precisa nem o senhor ir lá em casa. Basta que o senhor libere uma palavra, que o senhor envie uma palavra, o meu servo vai ser curado. Então quando Jesus olha para a fé dele, meus queridos, amados irmãos e irmãs, isso que chamou a atenção de Jesus. Quer chamar a atenção de Jesus para a tua vida, para a tua casa? Exercite a tua fé, coloque a tua fé em movimento. Exercite, chame a atenção de Deus, crendo nele, orando e descansando nele, colocando nas mãos dele aquilo que a tua petição. Aqui, irmãos, nós tiramos uma conclusão muito grande quando nesse capítulo, eu estava em casa lá olhando, e aqui no Mateus capítulo 8, ela é a mesma passagem, irmãos. Está aqui, 8:5 fala mesmo do centurião de Cafarnaum. E por que eu optei, irmãos, de usar aqui Lucas capítulo 7? Porque aqui nessa passagem, lá em Mateus, a Bíblia diz que o próprio servo, o próprio centurião foi falar com Jesus. E aqui ele diz que ele envia anciões. Então talvez você possa dizer assim, mas então o irmão Valmir está errado? Não, está tudo certo. Porque quando eu entendo bem essa passagem aqui, porque eu já dependi de advogados, né? Então tinha lugares que os advogados iam no meu lugar. Mas era a mesma coisa que eu ia, porque eles me representavam, eles tinham uma procuração minha. E quando eles iam lá, eles me representavam. Era a mesma coisa que eu estar lá. Então a situação é a mesma. Mas por que eu resolvi, o Espírito de Deus toca no meu coração, para mim usar o capítulo 7 de Lucas? Porque esse centurião, irmãos, ele tinha uma fé grande, mas ele, numa certa forma, ele se colocou numa situação de indigno. E ele manda os anciões interceder por ele. E muitas vezes, irmãos, nós fizemos a mesma coisa. Eu preciso de uma bênção, meu filho, meu marido, minha esposa, alguém da minha família, ou meu vizinho precisa de alguma coisa ou está passando por uma necessidade. Em vez de ele mesmo ir à presença de Deus, ele liga para o fulano. Oh, fulano, ora por mim. Oh, ciclano, ora por mim. É a mesma situação, amados. É a mesma situação. Não está errado. Mas eu quero dizer para ti esta noite que me assiste, meu querido e amado irmão. A mesma autoridade, ou a mesma nem autoridade, perdão. A mesma liberdade que eu tenho de entrar na presença do Senhor, através de Jesus, você que me assiste também tem. Eu não sou diferente de você, você não é diferente de mim. A Bíblia diz que Jesus não faz acepção de pessoa. Jesus ouve a minha oração, ouve a tua oração, Ele ouve o teu clamor, e Ele vai olhar para a tua fé.
para a tua fé. A Bíblia diz, irmãos, que nós não sabemos orar. Que o Espírito Santo de Deus intercede por mim e por você em gemidos inexprimíveis. E se nós não sabemos orar, como que quando nós oramos, Deus, pela sua misericórdia, em algumas vezes, Ele nos ouve e nos atende? Porque na verdade, irmãos, o Deus ele não olha para o que nós falamos. Deus não precisa de ouvir aquilo que nós vamos falar, porque Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Quando nós entramos no nosso quarto ou na nossa sala, onde nós dobrarmos o nosso joelho para orar, Deus já sabe toda a palavra que sai da nossa boca. Mas Ele honra a nossa fé. O ato de nós irmos orar, o ato de nós deixarmos a nossa vida de lado, os nossos afazeres de lado e nos prostrar na presença dEle, é isso que chama a atenção de Deus. Não é propriamente a oração, é o fato de você honrar Ele com a tua fé. Porque para orar, irmão, precisa ter fé. Ninguém vai orar sem fé. Se você, quando decide orar, é porque você crê que para aquele que você vai orar, vai ouvir a tua palavra, vai ouvir a tua oração e, mais importante, vai responder a tua oração. Porque Jesus, Deus, Ele olha para você prostrado ali, irmão. Ele não precisa ouvir o que você está falando. Ele já sabe o que você está falando. Ele já sabe o que você precisa. Mas Ele olha para ti e honra a tua fé. Ele honra a tua fé como honrou a fé desse centurião. Ele não se achou digno, mas Deus, Jesus, viu fé nele. Quando ele declara que Jesus, liberando uma palavra, e esta noite Jesus libera uma palavra sobre a minha e a tua vida. Creia. Creia em Jesus. Creia nesta palavra, irmãos, porque aqui no versículo 1, olha só. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Jesus estava pregando. Jesus estava pregando a palavra, irmãos. Jesus não estava fazendo show. Não havia 4, 5, 10 cantores lá louvando, glorificando, pulando. Não, irmãos, Jesus estava pregando a palavra. E a Bíblia diz que havia uma multidão seguindo Jesus. É a palavra, irmãos. É a palavra que edifica. É a palavra de Deus que cura, que liberta, que transforma. Não se apoie em outra coisa a não ser a palavra do Senhor. Não se alicerce a tua vida, a tua fé, irmãos. Se nós não nos alicerçarmos a nossa vida espiritual na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nós vamos estar fazendo o que Jesus falou lá na parábola do tolo, que edifica a sua vida sobre a areia. Se não for na palavra, irmãos, a rocha é esta palavra. A rocha é Jesus Cristo. Se nós não tivermos alicerçado na palavra do Senhor, se nós não tivermos alicerçado em Jesus Cristo, nós somos tolos. Se nós nos alicerçarmos em qualquer outro ensinamento maligno e maldoso, covarde, irmãos, porque as pessoas estão explorando a tua fé, estão explorando muitas vezes a tua boa vontade. Isso é maldade, isso é covardia. Em vez de te ensinar, irmãos, que você precisa de Jesus Cristo, que você precisa entender esta palavra, entender o que está escrito e colocar em prática na tua vida, que você precisa reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. É esta a mensagem. E se arrepender dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. Clame a Jesus e peça que Ele mude a tua vida. Ah, irmão Valmir, mas eu não consigo. Eu também tenho coisas que eu não consigo, irmão. Mas eu sei que esse Jesus aqui, ó, se eu me manter firme na presença dEle, se eu me manter alicerçado na palavra dEle, no tempo dEle, na hora dEle, quando Ele quiser, Ele vai mudar essa situação na minha vida. Mas é Ele, a palavra dEle. Não é eu dando nada para ninguém. Não é eu fazendo as coisas que os idólatras fazem. Nós precisamos fazer o que Jesus fez. O que Jesus mandou fazer. E o que Jesus mandou fazer, irmãos, esta noite Ele manda nós ter fé. Fé no irmão Valmir? Não. Fé em Jesus Cristo. Tenha fé nele, irmãos. Tenha fé em Jesus Cristo. Descanse no Senhor. E tu verás grandes coisas acontecer na tua vida, na tua casa, no teu chamado.
Tem pessoas estacionadas aí, irmãos, porque Deus fez um chamado, Jesus fez um chamado, mas está conduzindo o chamado de uma maneira, doutrinas de homens, doutrinas não bíblicas. A sã doutrina está na palavra. Não existe, irmãos, o apóstolo Paulo deixou bem claro: se alguém te apresentar outro evangelho que não seja este aqui, ó, este. Se alguém te apresentar outro evangelho que não seja este aqui, ó, pode amaldiçoar, mesmo que for um anjo. E nós temos ouvido muitas coisas aí, irmãos, coisas sendo levantadas, homens usando títulos prerrogativos, dizendo que um anjo revelou. Pode amaldiçoar. Se não está na Bíblia, a Bíblia diz que não tem mais apóstolo, então não tem mais apóstolo. Ah, pastor, mas será que ele é um homem de Deus? Não é nada. O homem de Deus não usa mentira, irmão. O homem de Deus não usa de fraudulência. O obreiro fraudulento não é obreiro de Deus. O obreiro que usa um título que não é dele, ele não é um obreiro de Deus, ele é um obreiro fraudulento. Está na Bíblia. Então preste atenção. Não existe, mais um apóstolo de Jesus. O último foi o apóstolo Paulo. Porque as prerrogativas desse apóstolo é ter andado com Jesus e ver Jesus ressuscitado. O apóstolo Paulo viu Jesus ressuscitado no caminho de Damasco. Fora eles não existe. Quer seguir apóstolo? Pode seguir, mas tu vai te arrepender. Tu vai te arrepender, tu está seguindo um mentiroso, um falso profeta, um mercenário, um lobo devorador. Vai roubar o que é teu, vai roubar aquilo que Deus te deu, a coroa. Cuide para que não roube a tua coroa, diz o Senhor. Cuide, vigie, mas vigie pela palavra. Tem pessoas que, irmãos, você nem perca teu tempo de ouvir, porque quando eles se apresentam para você, eles já estão dizendo quem eles são, usando coisas que a Bíblia diz que não existem mais. Ficou lá. O último apóstolo, apóstolo Paulo. Não tem apóstolo do Rio de Janeiro, não tem nada, não, para com isso, irmão. Não tem apóstolo, imagina apóstola. Já viu isso? Se nem apóstolo já não existe mais, imagina apóstola. E tem pessoas que seguem ainda. Irmãos, vigiem, meus queridos. A Bíblia deixou bem claro que nos últimos tempos haveriam homens maldosos, homens avarentos, homens mentirosos, doutrinas de demônios. Doutrinas de demônio. Siga a doutrina de Jesus, siga a doutrina de Deus, do Espírito Santo, do que está escrito. Não brinque com a salvação, amado. Não brinque, não desperdice o sacrifício que Jesus fez por você lá na cruz. Isso é sério, isso não é brincadeira. Quando nós deixamos o sacrifício de lado para ouvir essas baboseiras, essas mentiras, irmão, nós estamos ignorando aquilo de mais lindo e mais maravilhoso que Deus fez para mim e para você. Sacrificou o seu filho por nós. E nós muitas vezes deixamos isso de lado. Não cremos no sacrifício, cremos naquilo que manda nós fazer. Eu não, já fui assim. Mas eu louvo a Deus que Deus me deu discernimento. Deus falou comigo e me deu um tempo. Eu achei que eu estava ficando louco, até eu entender que não é Deus. O que está escrito eu acredito. O que está escrito eu sigo. Se não tiver escrito, irmãos, não, para mim não. Não sou mais do que ninguém, nem estudo eu tenho. Mas graças a Deus eu tiro um tempinho para ler essa palavra aqui. Então para mim o que está escrito aqui está. Não julgo pessoas, mas o que prego eu julgo. E a Bíblia me dá essa autoridade. A Bíblia me dá essa autoridade. Julgue. Enquanto um ou dois profetizam, os demais julgue. Então, irmãos, prestem bem atenção. Não coma capim seco. Deus tem o melhor pasto para nós. Aquele que nasce da água e do Espírito. Eis a água. Esta é a água que lava. Esta é a água que purifica. Esta é a água que vai mudar a tua vida, a tua história. É a palavra. Beba desta água e será salvo tu e tua casa. Vamos escutar mais um louvor, mas vamos voltando
com a oração final, hein? Para que Deus seja louvado na nossa vida. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo com mais um vídeo. Eu sei que eu prometi de 15 ou de 20 dias, mas houve alguns imprevistos, mas o importante é que nós estamos aqui. Missões está no coração de Deus, as almas estão acenando as mãos. Quem poderá levantar as mãos e dizer: estou pronto aqui, Senhor? Onde estão os gideões prontos a fazer missões da última hora? Onde estão os gideões prontos a fazer missões da última hora? A noite vem, na hora em que ninguém vai trabalhar. Ouça o gemido das almas, clamando por novas de salvação. Quem poderá levantar as mãos e dizer: estou pronto aqui, Senhor? Onde estão os gideões prontos a fazer missões da última hora? Onde estão os gideões prontos a fazer missões da última hora? Você está na Rede Vida em Cristo, acompanhando o programa Unidos em Cristo. Aleluia e glória a Deus. O irmão, ó, pastor, eu estou profetizando aí, irmão Aldemir. Aí, ó, pastor Aldemir. Irmão Aldemir Pereira está nos assistindo. A pastora Lourdes, querida, Deus abençoe a senhora. O João Albino. O irmão Eloir Joás Souza, pai do irmão Elodir. Agora eu conheço o irmão. Primeira vez me confundi tudo. Agora sai que é o pai do irmão Elodir, o querido, amado irmão. Temos um carinho muito grande pelo Senhor, amado. Que Deus abençoe a sua vida. E a irmã Eliane Davi Infante também nos acompanha. Que Deus abençoe a irmã. Que Deus abençoe o Davi, o Davizinho. Que vocês continuem frutificando. Que vocês continuem fazendo a obra de Deus com amor, com carinho, como vocês sempre fizeram. Deus é na vida de vocês. Eu tenho certeza que toda a palavra de Deus lançada sobre a vida de vocês, ela vai prosperar e frutificará. Amém, queridos? Então vamos orar a Deus. Quero agradecer a Deus pela tua presença. Para agradecer a Deus por aqueles que acompanharam desde o começo, por aqueles que também chegaram agora, nos últimos momentos. Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus está no controle. E eu quero orar pela tua vida esta noite. Quero orar pela tua casa, quero dizer para ti, irmãos. Exercite a tua fé, amados. Preste bem, você que prestou atenção nessa palavra. Creia que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, é Ele.
Ele é a única porta, irmãos. Não há outra porta a não ser Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai se não for através do Filho. A Bíblia diz, Jesus falou assim, aquele que me conhece, conhece o Pai. Então, irmãos, pelo amor de Deus que Deus deu o seu Filho na cruz do Calvário por nós. Não se deixe enganar, irmãos. Não se deixe enganar, se coloque na presença de Deus. Creio, Jesus ama vocês. Jesus ama todos nós. Busque dele e creia nele. Busque dele. Coloque a tua vida nas mãos do Senhor, a tua casa. Faça como aquele homem lá, que estava cuidando do apóstolo Paulo lá na prisão, que perguntou, o que eu faço para ser salvo? E o apóstolo Paulo apareceu, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Olha que bênção, irmão, quando nós cremos no Senhor Jesus. Não será salvo somente você, será salvo você e a tua casa. Essa é a fé que nós precisamos ter. Esta é a fé que Jesus espera de mim e de você, querido. Amém? Curva a cabeça e feche seus olhos, você que pode, e vamos orar a Deus. Querido e amado Deus, quero te agradecer, Senhor, por essa palavra maravilhosa a qual falou ao meu coração antes de mais nada. Pai, que essa palavra vá de encontro aos corações dessas pessoas, irmãs e irmãos, que nos acompanharam esta noite. Para mim não importa muito, papai, a quantidade de pessoas que assistiram, porque eu sei, eu creio, eu conheço o Deus que me trouxe aqui. E as pessoas que precisavam, que Deus queria falar com elas, assistiram. Não estou preocupado com aquelas que não assistiram. Te glorifico e te agradeço, papai, em nome de Jesus, por aquelas que assistiram, por aquelas que estão aí tirando um tempo para te adorar e para glorificar o teu nome. Visita cada um segundo a sua benevolência. Visita cada casa, cada lar, cada marido, cada esposa, cada filho, cada filha. Abençoa grandemente, ricamente, poderosamente, segundo a sua vontade. Quero agradecer, Senhor, em nome de Jesus, porque por muitas vezes, muitas orações que eu fiz, o Senhor não ouviu, Pai. O Senhor não respondeu, melhor. Ouviu, o Senhor ouviu, mas o Senhor não respondeu. E eu te agradeço, Senhor, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar. Tem dias que pedimos coisas que o Senhor sabe que não vai fazer bem para nós. E como um Pai amoroso que o Senhor não nos dá. E eu te glorifico e te agradeço por isso, Pai. Não somente pelas coisas maravilhosas que o Senhor já me deu e já fez em minha vida e também através da minha vida, mas agradeço muito ao Senhor, Pai, principalmente por aquelas orações que eu fiz, o Senhor ouviu e não me deu, porque o Senhor sabe melhor do que eu o que é bom para mim, Pai, para minha casa, para minha esposa, para minha filha. Visita o meu lar, Senhor. Visita minha esposa, minha filha, Pai. Nos guarda, nos livra de todo mal, Pai. Coloca a minha vida, a vida da minha casa nas tuas mãos, Senhor. E onde quer que nós forem colocar a planta dos nossos pés, que o Senhor vá na frente e que o seu nome seja glorificado através da nossa vida. Muito obrigado, Deus, por todos aqueles que nos assistiram. Em nome de Jesus, guarda, cuida eles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos e agradecemos. Amém. Até terça-feira, se Jesus não voltar, meus queridos, amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Dá testemunho de crente, é também conceituado, o ministério é apoiado, é maestro do coral, canta no grupo musical, mas ainda é fraco. Só Jesus é forte, só Jesus é forte. Sua roupa é elegante, evangeliza todo dia, distribui literatura, vai pra ciclo de oração, canta na congregação, tá de bem com seu irmão, mas ainda é fraco. Só Jesus é forte, só Jesus é forte. Mas o extraordinário de tudo isso, meu Deus, é que a tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e é por isso que eu estou aqui.
presbítero respeitado, é um diácono aprovado, é pastor itinerante, sua pregação é um levante, dá o dízimo na igreja, dá oferta todo dia, mas ainda é fraco. Só Jesus é forte, somos todos fracos. É um cantor tão renomado, é um porteiro educado, obreiro de muito valor, é amigo do pastor na escola dominical. Ele é sensacional, mas ainda é fraco. Só Jesus é forte, só Jesus é forte. Mas o extraordinário de tudo isso, meu Pai, é que a tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é por isso que eu estou aqui.